Olá pessoal, eu sou Luiz Pontes e este é mais um episódio do nosso podcast Tô no Pod, com o apoio dos nossos patrocinadores Sphinx Produtora, a Mídia Rio e Barra da Tijuca Notícias. Quero agradecer também a Anne Linhares, que é a nossa diretora. A nossa convidada de hoje é médica dermatologista, diretora científica da Sociedade Brasileira de Medicina Estética. Seja bem-vinda, doutora Joana Dark Diniz. Obrigada pela sua presença, doutora. Olá, Luiz. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com você. Obrigado, doutora. Nosso bate-papo de hoje será sobre um método ainda pouco conhecido, né? Sim. Pela população, principalmente a feminina, né, doutora? Feminina. A harmonização vaginal. E a doutora Joana Dark Diniz irá falar hoje o que é a harmonização vaginal, quais os tipos de procedimentos da harmonização vaginal, como tratar o envelhecimento vaginal, quais os principais fatores congênitos que mais causam insatisfação com a região íntima, a estética íntima realmente impacta na qualidade de vida sexual e na autoestima feminina e muito mais. Doutora Joana, para começar, a senhora poderia nos explicar o que é harmonização vaginal? Sim. A harmonização vaginal, Luiz, é o conjunto de procedimentos realizados visando melhora da estética externa, mas também da função interna. Porque aí eu começo esclarecendo que existe uma diferença entre vulva e vagina. Vulva é a parte externa, que a gente Sim. comumente vê, com grandes lábios, pequenos, a parte de cima do monte de Vênus, que a gente chama, e a parte interna, que é o canal vaginal, que também sofre alterações que podem ser tratadas para melhora de sintomas. Sim, sim. E, doutora, existe idade para fazer a harmonização vaginal só para pessoas novas ou só com envelhecimento? Essa é uma boa pergunta. Não existe idade mínima. A gente trata a alteração. Claro que estamos falando de alterações que mais comumente acontecem com o envelhecimento da vagina ou da região íntima. E eles tendem a aparecer mais com a queda dos hormônios femininos. Então, é mais comum a mulher perceber relacionada à fase da menopausa. Mas independente, porque a gente vai tratar a alteração. E aí ela pode ser jovem e ter ressecamento, ela pode ser jovem e ter um grande lábio murcho, dependendo do esporte que pratica, dependendo da idade com que teve parto. O número de partos também influencia para alguns sinais e sintomas que a mulher pode apresentar. É, o que eu pensei realmente que fosse só com envelhecimento, né? Isso, realmente... a maioria relaciona ao envelhecimento e são mais comuns mesmo de aparecer. Mas, por exemplo, atletas de esportes como hipismo, que tenha impacto diretamente na região, pacientes que fazem exercícios com agachamentos, com sobrecarga muito grande de peso, também tendem a ter alterações mais precoces nessa região. Spinning. Então, isso pode acometer a mulher jovem. Caramba. E quais são os tipos de procedimentos que a senhora realiza ao fazer uma harmonização vaginal? A harmonização vaginal, ela engloba quase todos os procedimentos, se não todos, que a gente faz na face e no corpo. Porque a gente tem que lembrar que estamos falando de envelhecimento da pele. E a vagina e a vulva têm pele, tanto na região externa quanto interna. A mucosa do lábio se assemelha à nossa parte interna. Então, tudo aquilo que faz a gente perder colágeno na nossa pele, fibras de sustentação, fibras elásticas, também vai acometer a região vaginal. E foi com esses estudos da área que a gente começou também a entender que os procedimentos que a gente faz para melhora, para tratamento ou para prevenção do envelhecimento facial e corporal, eles podem ser aplicados na região íntima. E isso vale para a toxina botulínica, que é o famoso conhecido Botox, isso vale para os preenchimentos, bioestimuladores de colágeno, para os fios de sustentação, então peelings para áreas de escurecimento,
praticamente todos os procedimentos que a gente faz na face, eles podem ser empregados, claro, de acordo com a indicação, na região íntima. São esses que a senhora faz... Mais comumente realiza são esses procedimentos. Esses procedimentos que a senhora está falando, eles são aceitos assim, no SUS, em plano de saúde? Infelizmente, não. Eles são procedimentos com produtos da área usados para a área estética, então eles não têm essa cobertura. Apenas a cirurgia íntima é que é coberta pelo SUS. Sim. Doutora, hoje, né, no Brasil, como o Brasil é campeão, né? Eu acho que é campeão na cirurgia íntima. Eu acho, né? Porque eu acho que eu dei uma olhada lá, não estou muito por dentro, né? Isso mesmo, você está bem informado. Nós somos realmente pioneiros. Na verdade, nós somos o país número 1 em cirurgia íntima. Sim. Mas é a cirurgia para uma alteração específica. E, para nossa surpresa, então a cirurgia é muito procurada, a ninfoplastia, sim, que é uma correção de alteração nos pequenos ou nos grandes lábios, mas os procedimentos são muito desconhecidos ainda das mulheres. Sim, é porque eu fiz essa pergunta para a senhora. Pergunta não, esclarecer que o Brasil realmente ele se destaca na área internacional de cirurgia plástica, né, íntima. Sim. Mas, na verdade, assim, eu queria saber da senhora se ainda existe esse tabu em as mulheres se manifestar a respeito de se tem aumentado esses procedimentos, se ainda existe o tabu. A procura por procedimentos estéticos tem aumentado, sim, mas ainda existem muitos tabus. Por desconhecimento, a mulher desconhece que essas alterações possam ter tratamento médico, por não conversarem com seus médicos, por vergonha de citar, e também por a associação que a gente faz com esse termo de estética íntima, harmonização, sim, parece que é procedimento só para visualização. Eu lembro, no nosso tempo, a gente tinha a revista Playboy, não é? E a mulher associa a vulva àquela imagem de pose para Playboy, e não é isso, não é só preencher um grande lábio, não é só deixar a área rosada. São procedimentos para sintomas que comprometem a saúde feminina. Ah, sim. Então a harmonização engloba isso. Tratar, sim, externamente, sim. Por exemplo, a mulher que tem gordura demais no Monte de Vênus, sim, que a gente chama de capô de fusca de antigamente, isso projeta, sim, na roupa, isso incomoda a mulher, isso causa vergonha num biquíni, até mesmo numa roupa de ginástica. Então a gente usa, por exemplo, os esvaziadores de gordura e diminui essa região. Esse seria um procedimento, sim, estético, sim, mas que incomoda e afeta a autoestima. Sim. E os procedimentos que vão tratar, por exemplo, um ressecamento que, sim, leva a mulher a ter mais propensão à infecção urinária, a infecções, sim, da própria vagina. Então, não é só estética. Sim. Tem a parte funcional relacionada à saúde íntima. Então, na verdade, os tabus têm diminuindo bastante, né? A gente tem procurado, como profissionais da área, conversar mais. E, sim, aí eu digo que o que aumentou a procura pelas minhas pacientes foi o fato de eu relatar as minhas dores. Sim. Como mulher, como entrada na menopausa, eu vou conversando com a minha paciente que está ali para um procedimento estético, qualquer outra doença até mesmo, eu comento, eu pergunto. Porque, sim, quando eu estou colhendo a história da minha paciente, eu entro numa fase, seja sobre o ciclo menstrual, sobre o que acontece com ela agora, sim, na menopausa, quando ela se queixa, por exemplo, da queda de cabelos, e aí eu vou perguntar, sim, se há ressecamento, se há dor na relação, sim, ou aquela paciente que faz o botox sempre por causa da estética, mas tem aquelas que fazem para suor excessivo, a hiperidrose nas axilas, existe também na virilha. Exato. E aí vou te contar um caso de uma paciente que a gente pensa, suor na virilha, malhando é normal, mas tem mulheres que transpiram com nervoso, por exemplo, às vezes com uma entrevista, usa saia ou vestido largo, porque se ela tiver de calça, ela sai com aquela marca da calcinha quando ela levanta. Às vezes no bumbum, existe um suor específico ali. E a gente usa o botox para diminuir esse suor nessa região. Então, é vexaminoso para a mulher. No meu tempo, sim, era ficar menstruada e vazar e manchar a roupa e todo mundo ver. Exato. Hoje, a gente pega a mulher
com a marca da calcinha completamente molhada de suor andando na rua. E aí, quando você trata, você passa a observar como isso é mais frequente do que se relata. Então, a gente precisa conversar. Sim. E esse atendimento que a senhora faz, assim, o homem, o casal, né? Tem alguma relação assim de conversa, se um pede ou se a própria pessoa procura? Essa é uma pergunta interessante. Em geral, a queixa é da mulher, da paciente feminina. Mas, muitas vezes, quando ela tem a liberdade de comentar com o parceiro, ele refere, acho válido você procurar, está acontecendo sim. Seja uma frouxidão, seja ela relatar um ressecamento, ou uma dor que ela teve, a penetração, e aí o parceiro, claro, ele identifica durante o ato, e ele estimula ela a procurar o tratamento. E tem o outro lado curioso, de que a mulher começa a tratar, às vezes ela não fala que está fazendo tratamento, mas o parceiro percebe. Um clareamento da região íntima que está mais escura, ou porque ficou mais apertado ao ato sexual, a penetração, e o parceiro comenta. Quando eu comecei a fazer procedimentos, eu não relatei para o meu marido e ele percebeu. Claro, porque tem procedimentos que você não precisa parar a atividade, mas a maioria deles, 2 a 3 dias, às vezes até 7 dias sem relação. A mulher comenta com o parceiro, se ela não quiser contar, ela vai contar para o marido que fez um procedimento na ginecologista e está tudo bem. Em geral, o homem respeita isso, o parceiro ou a parceira respeita. Quando volta à atividade sexual, ele percebe que houve uma melhora, seja na lubrificação, seja na ausência de dor, que é um sintoma muito sério para a mulher, né? E isso impede vida sexual. E eu tenho um caso muito interessante de uma paciente, que eu não vou citar nome, mas que chegou ao consultório, eu falei, fica à vontade, pode sentar. Ela não conseguia se sentar. E ela disse, eu vou preferir ficar em pé se a senhora não se incomodar. E eu estranhei, mas nós precisamos de uma primeira consulta, então eu tenho que colher aquela história, a anamnese completa, uma consulta de 1 hora no mínimo. Você vai ficar em pé? Doutora, sentar para mim é um martírio. E aí ela foi me contando, é tanta dor, é uma contração, é um espasmo tão intenso do canal vaginal que a mulher tem. Isso causa dor, geralmente impede a penetração, mas não só isso, o exame ginecológico. Tem mulher que não consegue fazer o seu exame anual porque não dá para o médico passar um instrumento, que é o espéculo, para poder colher a amostra. E essa paciente tinha tanta dor e estava num espasmo tão intenso que ela não conseguia se sentar. Ela foi sentando de lado para a gente fazer. E você imagina como é que eu fiquei, né, depois colhendo a história, mas de imediato pensando, como está a vida dessa pessoa? Ela trabalha? Ela anda de carro? Como é que ela faz para ninguém perceber que ela está sentindo dor? Isso passa, a mulher tem vergonha de falar. Então, a gente usa o Botox para tratar o vaginismo, que é essa dor. Relaxa aquela musculatura e a paciente passa a ter vida, né? Coisas que você imagina, é um Botox que vai usar lá, é estética. Não, não é estética, é saúde. Nossa, interessantíssimo. Um assunto realmente muito interessante. Esses procedimentos, doutora, que a senhora realiza, né? Eles são feitos dentro do ambiente hospitalar ou podem ser assim, em hospitais, dentro do ambulatório, né? E caso seja hospitalar, né? A paciente tem que ter internação. Quanto tempo normalmente é finalizada a harmonização? 3 perguntas em uma só, né, doutora? Boa, Luiz, vamos por partes. Não é necessário ambiente hospitalar, internação, para os procedimentos que a gente chama minimamente invasivos. Então, esses procedimentos que a gente já está acostumado a fazer no consultório ou na clínica do dermatologista, não precisam. A internação vai acontecer por procedimento cirúrgico, quando a paciente tem indicação de cirurgia. Reduzir pequenos lábios,
corrigir uma deformidade ou uma assimetria entre os lábios que tem a indicação cirúrgica, aí vai para o ambiente hospitalar. Sim. Caso contrário, em consultório, claro, todo preparado para esses procedimentos. A gente usa anestésico, tópico e até mesmo injetável quando a gente vai trabalhar com agulha ou com cânula para os procedimentos. E o tempo vai variar conforme a indicação. Então, tem procedimentos que são um pouco mais rápidos, outros que demoram um pouquinho mais, mas nada que as mulheres, em geral, já não conheçam, porque é igual aos procedimentos estéticos que a gente realiza na face. E o tempo para o pós, a recuperação, vai depender do procedimento. Em média, Sim. 2 a 7 dias sem atividade sexual e com os cuidados externos que a gente passa, cremes ou loção específico para a cicatrização da área. Então, especificamente, quanto tempo mais ou menos? Assim, para demora um procedimento? Vamos levar em média de 1h30, podendo levar no máximo, chegar a 2 horas, não chega a tanto. Porque aí a gente tem a anestesia prévia, espera o tempo do anestésico tópico, né? A paciente se sentir tranquila em fazer o procedimento. Eu costumo dizer que é igual ao primeiro procedimento estético. O desconhecido causa medo e estranheza. Depois que começa... eu tenho uma pergunta aqui, que até me enviaram aqui, né? Quanto tempo demora para que a paciente veja o resultado final, né? É uma pergunta. Já fiz, na verdade, 3 perguntas aqui. Terminada a harmonização, já é o resultado final ou tem que aguardar um tempo para ver o resultado? Eita, essa é a pergunta de toda mulher. Eu já vejo imediatamente depois, depende do procedimento. Quando a gente faz um preenchimento, uma volumização de grandes lábios, a paciente já sai preenchida, ou quando ela tem um grande lábio muito murcho, ela já percebe. A grande maioria dos procedimentos, ela precisa de tempo, como na face. Quando eu uso um bioestimulador de colágeno, que é um procedimento que a gente injeta, e ele vai ficar agindo ali na pele, a gente precisa do intervalo igual na face. Então, 30 a 40 dias para a paciente começar a perceber a melhora da flacidez, do tônus daquela região. Quando eu queimo gordurinha, também não é imediato. Então, eu injeto o meu medicamento e essa queima, essa mobilização da gordura vai acontecer com o passar dos dias ou semanas. Então, depende do procedimento. Alguns têm resultado imediato, mas eu digo que a grande maioria é estímulo dependente, então demora algumas semanas, às vezes até um mês. E depois a mulher tem que ficar fazendo alguma revisão ou tem que fazer de novo o procedimento? Boa pergunta, Luiz. Como na face, a vagina vai continuar envelhecendo com o passar dos anos, então a gente precisa fazer um complemento ou um novo procedimento. A partir do momento que você indicou um procedimento, por exemplo, bioestimuladores de colágeno, que você indicou, o médico indicou 2 ou 3 sessões com intervalo de 1 mês, 40 dias entre eles. Fizemos um protocolo, o paciente está satisfeita, a gente marca a revisão. Então, em média, eu gosto de rever a minha paciente, dependendo do procedimento, com 1 ano para esses preenchedores, para a bioestimulação de colágeno, porque depende do envelhecimento. E esse envelhecimento está relacionado não só à idade, mas o declínio dos hormônios e a sua atividade física, que é importante, o tipo de esporte que você faz. Além disso, efeito sanfona, engordar, emagrecer, hábitos saudáveis ou não de vida comprometem o envelhecimento da pele. Sim. E a senhora poderia nos falar também sobre o uso de anabolizantes por mulheres jovens e o escurecimento vaginal? Sim. O uso de anabolizantes é importante em 2 questões. Primeiro, a hipertrofia, o aumento exagerado do clitóris, que a incomoda as mulheres, seja esteticamente, porque aí ele sai, não fica mais coberto pelos grandes lábios, ou porque também ele passa a sofrer atrito numa roupa apertada, dor dependendo do esporte, num spinning, numa cavalgada. Então, isso gera até bastante dor que incomoda a mulher. Além do aumento do clitóris, o escurecimento ligado aos hormônios. Escurecimento da área íntima é a questão mais frequente, a queixa mais frequente das mulheres para a região íntima. Então, dependendo desse escurecimento, ele é muito intenso e isso gera uma vergonha enorme para a mulher.
Isso afasta a mulher. Tem paciente que diz, estou evitando ter relações sexuais porque eu não tenho coragem, está muito feio, está muito escuro. Caramba, porque isso aí é uma coisa antiga, que antigamente as pessoas falavam sobre isso, né? Que as mulheres tomavam anabolizantes, malhavam e tal. Tinha e não só o a região anabolizante, íntima mais escurecida, né? Justamente. E não só o anabolizante, Luiz, a reposição hormonal também pode fazer isso. E a partir do momento que a gente entra, tem o declínio dos hormônios, ou vai para a fase da menopausa, que precisa mesmo da reposição hormonal, e aí eu vou fazer um parênteses para te citar algo que eu acho interessante. O ano passado eu fui a uma aula de neuroenvelhecimento, que foi muito impactante para mim. Uma dermatologista no neuroenvelhecimento, porque a gente está vivendo mais. Exato. E se a gente viver mais, tem duas preocupações importantes com a dermatologia, ou eram só essas. Uma, a pele, com os procedimentos que a gente faz, com o envelhecimento da pele, que a gente sabe que é o maior órgão do corpo humano. Sim. Então, como que a gente vai cuidar dessa pele, já que a longevidade é fato? Os cabelos, que não foram programados para durar tanto. Então, o que a gente vai fazer para prolongar esse tempo dos cabelos? E a parte íntima, a ginecologia, que é uma especialidade impactada por isso, porque a geração alfa, que é a geração de anos 2000 para cá, já tem uma expectativa de vida entre 125 e 135 anos. A mulher vai passar mais tempo na menopausa, se ela viver até lá, do que ela passou sangrando ou com os hormônios em alta. Isso é impactante para a gente. Como que a gente vai levar essa mulher com saúde até os 125, quiçá 135 anos? Verdade. E aí a estética também entra, que não é só estética, mas a gente já falou várias vezes, a parte funcional da saúde íntima. Doutora, e quais são os sintomas e sinais de envelhecimento vaginal? E quais as consequências, né, mais comuns? A gente tem sinais que aparecem externos e internos ou sintomas. Então, externo, a gordura do monte de Vênus, né, que projeta na roupa, incomoda a mulher, o suor excessivo na região da virilha e até mesmo na prega glútea, o afinamento, diminuição de volume dos grandes lábios ou enrugamento dessa área, às vezes um crescimento dos pequenos lábios que projeta externamente, isso incomoda a mulher, o ressecamento vaginal, né, a falta de lubrificação incomoda bastante, a dor à penetração, seja por ressecamento ou por outras patologias, a frouxidão, o afrouxamento da musculatura ali da região, que incomoda bastante para a mulher na relação e até mesmo para atingir o prazer. Então, temos aqui uma série de sinais e sintomas. E o escape urinário, que hoje se fala até mais. Então, eu diria que clareamento e tratamento da perda de urina pela mulher tem feito a mulher se interessar mais pelos procedimentos, porque a gente usa tecnologias como laser íntimo para melhorar essa contração, melhorar o espessamento da parede interna, para que a mulher perca menos urina, que é um constrangimento para a mulher em qualquer idade. Não é, a gente associa a velhice, né, uma faixa mais tarde está perdendo urina, já está frouxa. Não, a gente perde jovem, pulando no show, tentando segurar para ir ao banheiro, não consegue, dando uma grande risada, tossindo, ou até mesmo em esporte. Esporte de impacto, que a mulher chega em casa e observa que ela escapou, teve escape de urina. Interessante. E, doutora, uma pergunta também muito importante sobre os cuidados que a mulher tem que ter com a higiene íntima, né? De modo que a região vaginal seja protegida contra infecções, doenças. A senhora poderia falar assim para a gente quais os cuidados que a mulher deve ter? Sim, Luiz. Essa é a primeira orientação que eu dou para a minha paciente, independente do procedimento que a gente vá fazer. É muito importante essa higiene. E essa higiene significa não ser excessiva na área
Tem mulheres que limpam demais. E a gente tem um manto de bactérias ali, uma lubrificação natural, com bactérias que a gente chama bactérias do bem. Do jeito que a gente tem no intestino, a gente tem na flora vaginal. E elas nos protegem, desculpa. E aí, se você higieniza demais ou usa um sabão de um pH, do grau de acidez inadequado para a pele, você tira esse manto, você remove e, com isso, você facilita que os oportunistas, sejam outras bactérias ou fungos, se alojem ali e causem infecção. Então, cuidado com a higiene íntima, não ser excessiva, usar de preferência sabões que a gente indica com pH adequado, o uso da roupa, a troca da roupa íntima, o cuidado, evitar roupas muito apertadas, muito justas, principalmente com tecidos mais grossos, como, por exemplo, um jeans, que podem causar uma fricção ali e levar isso a um atrito e esfoliação da região, que podem facilitar a infecção. Então, são cuidados básicos que a mulher deve ter em qualquer época da vida. São vários cuidados mesmo. Doutora, parabéns. É uma Obrigada, aula, Luiz. né, Anne? É verdade. Eu estou aqui de bobeira. Não estou nem conseguindo aqui fazer as perguntas direito. É um assunto que ainda gera interessante. muita Eu estou dúvida, aqui né, Luiz? prestando tanta atenção que eu não consigo nem fazer as perguntas direito, doutora. Mas é muito interessante. Nossa, muito bacana. Doutora, quais são os fatores congênitos que mais causam insatisfação com a região íntima? Isso é importante. Os congênitos são aqueles do nascimento. Então, eles tendem a se manifestar e muitas vezes são visíveis já no parto ou na infância, na primeira infância. Então, mais comumente, são as anomalias, as diferenças de... Existe uma patologia que acomete crianças que dá um inchaço muito grande em um dos lábios vaginais e fica completamente assimétrico. A gente tem a hipoplasia. O que é isso? A ausência total de um dos lábios, seja grandes lábios ou pequenos, ou a hipertrofia, um aumento exagerado de um desses lábios já na infância. Importante a gente dizer que todos eles têm tratamento. Então, não é para se preocupar, é procurar o profissional e a escolha do tratamento, seja cirúrgico ou não. Sim. A dermostética, ela realmente impacta na qualidade de vida sexual e na autoestima feminina? Eu não tenho dúvida disso, Luiz. Fazer um procedimento que não vai estar necessariamente visível, exposto, mas que a mulher se vê melhor, que ela corrigiu um defeito que a incomoda, afinal de contas, é a nossa área íntima. Então, a gente está constantemente vendo, e não só vendo, tendo os sintomas que incomodam, isso impacta muito na autoestima, né? No empoderamento feminino. Eu costumo dizer que é você se sentindo bem com você mesmo. E isso... se eu puder deixar uma mensagem para as mulheres, essa é a mensagem mais importante. Se olhem mais, conversem com os seus médicos, tirem suas dúvidas. E o meu canal, seja rede social ou em consulta, está aberto para isso. Não necessariamente você vai fazer um procedimento, mas leve a sua dúvida. A gente precisa conversar mais sobre isso, esclarecer, porque eu falo por experiência pessoal. Para mim, o verdadeiro sentido de empoderamento feminino, eu senti nesse momento. Claro que ao longo da vida a gente toma decisões que ratificam isso, mas porque eu olhei para mim, eu corrigi, eu posso, eu quero e eu vou tratar algo que me incomoda esteticamente e na minha saúde íntima também. No meu caso, foi para a saúde também. E aí poder fazer isso por você, num procedimento que não está exposto como na face, sou eu que vejo. Então, sou eu bem comigo mesma. Sou eu sem um tabu, sou eu com bem-estar, com saúde e, claro, com a minha autoestima elevada. Sim, praticamente o que a senhora falou agora, né, acabou de falar, está relacionado à pergunta que eu iria fazer, mas se a senhora quiser complementar, depois da realização da harmonização vaginal, os resultados são realmente satisfatórios? E quais os benefícios que realmente mudam a autoestima de uma mulher?
são satisfatórios, sim, quando bem indicados. Então, é fundamental que o médico avalie. Nem todo ressecamento tem indicação de um ácido hialurônico para hidratação. Sim. Nem todo escape de urina vai ter indicação do laser. Essa paciente pode ter indicação cirúrgica, e aí já não é mais para o procedimento. Sim. Então, ter boa indicação é sinônimo de sucesso no resultado do procedimento. E aí, claro, a consciência da mulher de que ela precisa manter esse resultado acompanhando. Resolver uma questão, isso, sem dúvida alguma, eleva a autoestima da mulher para a vida sexual e para a saúde. Sim. Maravilhoso, né, Anne? Seria um assunto assim para a gente ficar aqui horas, né? Como é um podcast, realmente a gente tem que... Né? A gente tem que compilar e trazer a consciência das informações. A gente está chegando ao final, né? E claro que já fica um próximo convite para a senhora. E a senhora poderia deixar as suas considerações finais. Perfeito. Vai ser um prazer quando quiser, Luiz, e certamente dúvidas virão de quem está nos assistindo. Então, pode usar pelo meu Instagram, acesso, @doutora Joana Dark Diniz, ou no consultório, né? Eu tenho uma clínica integrada com o celular. Posso dar o número? Não, a senhora deve dar. Então, 921, que é aqui no Rio, 999446596. Obrigado, doutora Joana. Obrigada, terminamos aqui o nosso podcast, nosso episódio de hoje do Tô no Pod. Não esqueça de dar aquele like, ativar o sininho, seguir o canal, né, que é o mais importante. Para não perder os próximos episódios, é só apertar o sininho. E se você gostou, compartilhe com outras pessoas, que foi um episódio maravilhoso. Muito obrigada. Um conteúdo muito bacana, né? Que bom. Uma boa noite a todos. Obrigado, doutora Joana Dark Diniz. Obrigada, Luiz. Boa noite. E até a próxima.